planejamento financeiro. No conceito de vocês, o que é o planejamento financeiro? O que vocês entendem por planejamento financeiro? Alguém participar conosco? Precificação. O que mais? Perfeito. Então, o planejamento financeiro, ele consiste em planejar os gastos, como foi mencionado, fazer as reservas financeiras, planejar sua vida pessoal e profissional como um todo, né? E dentro disso, engloba algumas técnicas, algumas sugestões para como você coordenar esse planejamento financeiro, tá? É o que eu vou passar agora. Estou me apresentando, meu nome é Kendi, sou gerente hoje da agência Unicred, tá? Atuo na cooperativa há 10 anos, né? E hoje tenho a certificação CPA 20 para estar atuando na área financeira, tá? Pós-graduado em gestão executiva de negócios pela Universidade de Cuiabá. Vim de Mato Grosso, aceitei esse desafio de propagar essa cultura da Unicred aqui no estado de Rondônia, tá? Para vocês, então, como a gente veio mencionando, o planejamento financeiro é uma escolha de cada um. Cada um determina se realmente quer se planejar para ter um futuro mais adequado ou vamos correr o risco e deixar a vida nos levar, né? Tem muitos que adotam essa política e outros realmente executam o planejamento adequado para ter uma vida financeira saudável, tanto no presente e no futuro. Queria fazer uma pergunta agora. O que é ser rico para vocês? O que vocês entendem por riqueza? Quem pode? Por favor. Muito bacana. Parabéns. Mais alguém quer contribuir? Alguém? Isso, também. Bem-estar, né? Ótimo. Eu vou citar um exemplo aqui, só para mim depois passar o conceito de riqueza para vocês, que vocês vão entender. Para mim, o conceito de riqueza, há cerca de 15 anos atrás, era ter uma casa. Tá? Então, eu almejava ter uma casa, no qual eu dei início num relacionamento, iniciei meu namoro com a minha esposa, que é a atual esposa hoje, né? E no primeiro mês de namoro, a proposta foi, vamos guardar um dinheiro juntos, né? Quem que é o louco nessa vida que no primeiro mês de relacionamento fala em guardar dinheiro junto com o cônjuge ali que nem conhece, bem dizer? Entendeu? Esse foi eu, tá, gente? Esse louco foi eu. Enfim, fiz essa proposta para ela, não muito menos, ela me disse, podemos guardar, mas vamos guardar na minha conta. Eu achei um pouco, né? Ficou um pouco desproporcional esse planejamento, mas enfim, vamos lá, né? Então, naquele período, ambos podiam guardar R$50 por mês. Disso, R$50 por mês. Era só o que cada um podia guardar. E assim começamos a fazer a nossa reserva financeira, mesmo no período de namoro, tá? E fizemos por 1 ano, fizemos por 2 anos, e cada ano que passava, conforme podíamos, ia aumentando mais. Com o sentido de que, se algum dia se separar, vamos dividir, né? Porque, pelo menos eu acreditava que ela ia devolver minha parte, né? Esse era o que eu pensava. Enfim, passados seus 3 anos, resolvemos nos casar, e aquela reserva financeira que a gente deu o start há 3 anos atrás com R$50 apenas, proporcionou a dar uma entrada na casa que a gente tão sonhava, né? Então, assim, ser rico é só parâmetro, tá? Por quê? Para mim, ser rico era ter uma casa. Para você ser rico é ter um carro, ter uma fazenda. Para outro ser rico é ter uma vida familiar completa, bonita, enfim. Então, é só um parâmetro. Então, aqui fala um pouco sobre o que é ser rico para vocês. Os 10% mais ricos do Brasil, basta ter um rendimento acima de R$5.245. Já eram considerados ricos, tá? Isso é uma pesquisa do IBGE, tá, gente? 5% mais ricos do Brasil, bastava ganhar acima de R$9.928, já eram considerados ricos.
Os 1% mais ricos do Brasil ganham acima de 27.944, já eram considerados como ricos os dados do IBGE. Aonde que vocês querem estar aqui? O acima do 1%, né? Então, para isso, devemos fazer o planejamento adequado para que alcançamos não só isso, mas muito mais que isso. Para o IBGE, se já ganha 5.245, você já é considerado rico. E a gente sabe que com 5 mil reais hoje aqui no Brasil, com a inflação que está, a gente já não consegue fazer basicamente nada, né? Basicamente nada. Então, o fato é que a riqueza é um medidor de comparação, tá? É por isso que eu quis trazer a minha história, porque para mim rico era ter uma casa, tá? Então, é uma medida de comparação que cada um tem. Inclusive, na lista dos milionários da Forbes, se considera rico, tá? Na lista dos milionários da Forbes, eles não se consideram ricos, porque sempre almejam mais e mais. Duas características que podem atrapalhar enormemente a vida financeira: a procrastinação e a impaciência, né? Você ficar sempre procrastinando, não está dando certo, não vou conseguir, não vou ter. Isso atrapalha muito. E a impaciência também. Imagine se eu, naquele momento que eu comecei a juntar meu dinheiro, se eu não fosse, 3 anos, conseguir dar entrada no imóvel que eu tanto queria comprar. Entendeu? Não teria alcançado, né? Então, esses dois itens, né, atrapalham muito os ajustes da vida financeira. Para que nós tenhamos uma vida financeira completa, saudável, com planejamento financeiro adequado e tudo mais, é sempre importante nós estar dentro desses 3 pilares, estar completos, que é a saúde física, a saúde financeira e a saúde emocional. Por quê? Se a gente hoje não tem uma saúde física adequada, a nossa saúde financeira e a saúde emocional acaba se comprometendo. Se a gente não tem uma saúde financeira adequada, a nossa saúde física e emocional também se compromete. E assim sucessivamente, tá? Pessoal, eu estou passando um pouquinho rápido para ser bem breve e objetivo, tá? Temos alguns textos aqui, então, se caso alguém tiver alguma coisa, pode interromper, pode chamar, tá bom? Mensagem: problemas financeiros tendem a gerar ansiedades e desgastes emocionais, que por sua vez tendem a gerar consequências físicas negativas, como sedentarismo e menor disposição a cuidados com a saúde. Os 3 maiores erros hoje: aumentar os gastos demais quando se aumenta a renda. Primeira coisa, quando a gente já inicia ganhando um salário. O Dr. José Marcelo pode falar para nós, né, doutor? Seu primeiro salário. O que o doutor planejou com o seu primeiro salário, doutor? Se lembra? Pois é, pessoal. A verdade é que o poder de ganho nosso, nós aumentamos nossas dívidas, tá? Ao invés, diga lá. Certo. Perfeito. É justamente isso, doutor. Justamente isso. E mais adequado seria, quando aumentarmos a nossa fonte de renda, a gente aumentasse a reserva financeira, tá? Esse seria o mais ideal. Não criar uma rotina de investimento. Nós temos mania de, às vezes, gastar mais do que ganha e não ter a criatividade de estar guardando, fazendo reserva financeira, sabendo que, hoje não está sobrando, esse mês não vai sobrar, não vou poder guardar, e assim nunca sobra e os anos passam. E quando a gente chega, a gente já vê que já estamos com 50, 60 anos, sem reservas financeiras. E é nesse momento que baixa o desespero. Onde que vamos conseguir dinheiro para sobreviver, né? Então, muito importante criar uma rotina de investimento também. Acreditar com um bom nível de renda, o futuro está garantido. Não, eu ganho 30 mil reais por mês, não vou precisar guardar dinheiro. Vou estar ganhando 30 mil, né? Gasto 10 mil com isso, 5 mil com isso, ainda me sobra 10, nunca vou precisar. E às vezes, muitas vezes a gente pensa desta forma: estou ganhando bem, não preciso guardar dinheiro para o futuro. Mas a gente sabe que no futuro, conforme vai chegando a nossa velhice, a gente vai reduzindo, principalmente quando é na área da saúde, vai se reduzindo os atendimentos, porque hoje, quando vocês iniciam a carreira
profissional, vocês não trabalham 6 horas por dia, 8 horas por dia. Né, doutor? Então, assim, vocês têm que se planejar para futuramente ir desacelerando e vindo da reserva financeira. Olha o perfil dos brasileiros. 74% da população está endividada. 64 milhões de pessoas inadimplentes no Brasil. Vocês vão querer estar aqui? 64 milhões de pessoas, tá? Ou seja, mais de a população está endividada no Brasil. Isso é muito alto. A realidade dos aposentados, que é o que eu falo da gente se planejar para quando a gente chegar nessa categoria. 48% dos aposentados do Brasil depende de parentes. 29% depende de caridades. 25% continuam trabalhando. E 3% se mantém. Aqui ele dá mais de 100%, porque pode ser que a pessoa que esteja trabalhando também dependam de caridade, tá? Por isso que ultrapassa o 100% em percentuais, tá bom? E aí? Vocês vão querer estar aqui? Querer estar aqui? O futuro a gente já tem que planejar desde hoje, desde agora, tá? Mesmo que vocês estão estudando, aos que estão estudando, já dá para ir planejando o futuro. Como vocês vão alcançar seus objetivos, as suas reservas financeiras e tudo mais. Olha a Dona Jane. Em 1997, ela faleceu com 122 anos de idade. Será que ela estava preparada para viver até 122 anos? Será que ela tinha reserva financeira para viver até 122 anos? Que a gente sabe que quanto mais velho a gente vai ficando, mais gastos com medicamentos e outras coisas mais a gente vai tendo. E será que ela planejou a sua vida até seus 122? E isso é o que está acontecendo no Brasil, tá? A taxa de mortalidade com 40, 50, meus avós já haviam falecido, né? Hoje a gente já está vendo que a tábua atuarial da vida está em torno de 88 anos, tá? E mais alguns anos, em 2040, a previsão é que a população chegue a 100 anos. Tem uma cadeia de população muito grande, um percentual muito grande de pessoas chegando a 100 anos de idade. Isso vai ser comum aqui no Brasil, tá? Olha os dados do INSS, que isso não será suficiente, né? Então, com 85 a 89, a maior parte estava aqui, ó, 5, 29, 20, 24 é a maior parte da população. Ou seja, o que quer dizer com isso? Mais gente contribuindo do que gente recebendo, tá? Que hoje essa pirâmide já está virando ao inverso. E olha a previsão para 2060. Terá mais gente recebendo, mais gente idosa do que gente contribuindo. Essa será a realidade do Brasil. Por quê? A população está envelhecendo e estão cada vez mais tendo uma longevidade, ou seja, mais, né? Quem garante? Eu tenho o bisavô da minha esposa está com 105 anos. Carga, saudável, anda. Então, assim, isso está sendo comum no dia de hoje, tá? População centenária. Como a gente iniciar a nossa reserva financeira? Se a gente, com 20 anos de idade, a gente já inicia o nosso ciclo de trabalho e a gente começa guardando 8% da nossa renda, a gente já vai ter um suporte financeiro no futuro, tá? Para a sua aposentadoria, com um valor muito bom. Com 30 anos, faz necessário uma reserva de em torno de 15% de salário, tá? 40 anos, 29%, e com 50 anos, 60%. Imagine vocês chegarem com 50 anos, ter que guardar 68% ou 30% do seu salário para ter uma expectativa de vida melhor. Realmente não vive. Você só faz a reserva. Então isso é muito importante, tá? Ter essa consciência. A raiz do problema, ansiedade, imediatismo, né? Eu vou comprar agora, estou precisando.
Temos pouca formação em gestão financeira, é o que eu mencionei para vocês. Nas grades curriculares, normalmente não tem educação financeira, principalmente no curso da área da saúde. Tá? As pessoas se sentem desconfortáveis ao encarar a realidade. Poupamos pouco porque gastamos muito. Olha lá. Mais sobre a sua experiência de comprar mais barato, uma coisa que não precisava. Quantas vezes a gente já se viu nesse histórico aqui? Chegar para a família, para o marido, para a esposa, para alguém do ciclo social e falar, comprei algo barato. Olha, comprei isso. E muitas vezes nem precisava. Né? Então, a gente tem essa consciência. Isso eu me vi nisso aqui há alguns dias, tá? Estava viajando no shopping em Florianópolis. Vi uma loja muito bacana, comecei a comprar. E depois pensei, poxa, eu sou o propagador dessa cultura da educação financeira e eu estou aqui gastando por compulsão. Então, vale a gente refletir no momento que a gente está gastando se aquilo é necessário para nós. Tá? Das origens das dívidas, uso inconsciente do crédito, despesas emergenciais, excesso de compras a prazo, né? E a perda do emprego. Gastos no presente. Quem nunca viu que a maior parte da população, ela normalmente quando vai pegar um financiamento no banco, ela não olha os juros que ela está pagando, ela se ela consegue pagar. Isso faz uma total diferença no seu ciclo financeiro, porque muitas vezes é aquela história que a gente fala, né? Você está pagando 3 carros a mais ou 3 casas a mais. Então, é observar isso, tá? Você sabe quanto custa a sua vida? Identificar os desperdícios, conhecer a sua capacidade de poupança, definir prioridades, fazer escolhas melhores, otimizar a renda. No portal da Unicred, nós temos uma planilha que está disponível gratuitamente para fazer o download, tá? Para fazer um orçamento financeiro. Então, vocês podem entrar no portal da Unicred, depois, se vocês quiserem mais informações, vou estar à disposição lá fora. Então, lá vocês conseguem baixar o link e vai baixar a planilha para vocês configurar aí sua rotina financeira do dia a dia. Tá? Isso é muito importante. Outra coisa, sempre que vocês forem fazer um planejamento financeiro, seus cônjuges e tudo mais, sempre anotem. Por quê? Na cabeça a gente faz, sim, a gente tem em mente que a gente quer alcançar aquele objetivo. Mas quando você coloca definidamente em papel, em escrito, se torna mais sério e você vai levar mais sério isso. Então, toda vez que vocês forem fazer planejamento financeiro, anotem, rascunhem para vocês discutirem no começo e no final do objetivo. Tá? Isso eu adoto para a minha vida pessoal sempre. Em janeiro a gente inicia com o planejamento financeiro, em dezembro a gente rascunha o que conseguiu e o que não conseguiu. Tá? Claro que na maior parte a gente não consegue muitas vezes, mas é importante isso para a gente traçar objetivos. Olha a regra de privação ou bem-estar. Aplique 50, 15 e 35. Essa regra é muito boa. 50% da sua renda você utiliza para gastos essenciais. 15% dela para você quitar dívidas ou investir, assim como pagar financiamentos e tudo mais. E 35% para você manter o seu estilo de vida. Aquelas despesas que geram bem-estar e cabem no seu bolso. Olha como que a gente usa essa regra. 35% para vocês gastar com o seu estilo de vida, sendo que para gastos essenciais 50% e para prioridades 15%. Muito gentil. Passo a passo para fazer um planejamento financeiro, gente. Avaliar a sua situação financeira. Então, sentem, analisem. Como que está a minha situação financeira hoje? Tenho dívidas? Não tenho? Vou fazer dívidas? Defina seus objetivos, o que você quer conquistar, o que vocês almejam. Orce, quanto custa seus sonhos. Trace suas metas e economize, que é hora de criar suas reservas emergenciais. Tá? Muito importante isso aqui. E o final, invista. O poder dos juros compostos. Alguém sabe calcular os juros compostos? Sabe como que funciona? Vou mostrar aqui para vocês um exemplo e eu já vou explicar para vocês.
Para quem não poupa juros, são como prêmios pela capacidade de esperar, para quem poupa, né? Para quem paga, são uma espécie de aluguel, para usar o dinheiro que é seu, o preço da impaciência. Por que isso? Olha o efeito multiplicador. Vou colocar um exemplo aqui. Um investimento de R$120 por mês, tá, com uma taxa de juros de 0,5%. Olha quanto que a gente acumularia ao longo de 5 anos. R$ 8.414, acumulado em 5 anos. Agora vamos ver ao contrário. Uma dívida de R$120 por mês a uma taxa de juros de 5%, que eu vou explicar para vocês. Por que 5%? É uma média de juros que os bancos praticam, tá? A média, porque hoje alguns bancos até maiores, créditos pessoais aí em torno de 7%, 11%, já havia até de 11%, tá? Então varia de 2 a 11% a média de taxa de juros. E para quem não tem paciência e necessita tomar o crédito, olha a diferença. Em 5 anos, quanto que você pagaria de juros? R$ 44.552. Olha a impaciência de poder planejar e esperar. Talvez, não falo que com 8.400 alcance seu objetivo. Vamos supor que o objetivo seja comprar uma cadeira odontológica. Mas talvez desde agora, vocês acadêmicos, começar a fazer uma reserva financeira para nos pegar R$ 8.414, dar de entrada na cadeira, vocês podem ter certeza que esse juro vai cair pela metade. Então é esse tipo de consciência que eu gostaria que vocês analisassem, tá? Tipo de reservas. Reservas de emergência, reserva para a construção de patrimônio e a reserva de longo prazo. Eu defino a minha vida financeira desta forma, né? O que é para longo prazo, eu segrego para longo prazo, sem a necessidade de utilizar. Reserva para construção de patrimônio, compra de carro, troca de casa, reforma de casa. Reserva de emergência, que todos nós devemos ter em caso de saúde ou dentro da empresa, alguma reserva de emergência que venha precisar. Então, na Unicred, a gente tem alguns portfólios de investimentos, tá? Vou passar bem breve aqui. Investimento em renda fixa, em fundos multimercados, tá? Fundo de ações, previdências privadas, muito importante, fundos dedicados à ANS e tudo mais. E eu passo um pouco sobre a nossa previdência, chamada Precaver. A nossa previdência é uma previdência fechada. Quem tem direito a fazer ela somente cooperado da Unicred, tá? E essa previdência, ela tem a menor taxa de administração hoje de todas as previdências praticadas no Brasil, tá? Apenas 0,25% ao ano é a taxa de administração do plano de previdência nossa. Não existe plano de previdência com taxa menor a isso. Junto com a taxa, o que é importante observar? A questão da rentabilidade que ela vem trazendo no mercado. E nos últimos 5 anos, que pegou o período antes da pandemia, na pandemia e pós-pandemia, ela vem rentabilizando na taxa média 1% ao mês. Que, olhando a longo prazo, para a aposentadoria, é uma excelente taxa, tá bom? Vou acelerar um pouquinho aqui, tá? Então, com a Previdência, é possível vocês fazerem planejamento financeiro, planejamento tributário, pois com o plano de Previdência vocês conseguem utilizar para abatimento de imposto, tá? Planejamento sucessório, planejamento futuro e planejamento familiar. Vou finalizar aqui com uma mensagem para vocês. O melhor investimento é que você pode fazer é investir em você mesmo. Quanto mais você aprende, mais você ganha. Tá? Era isso que eu gostaria de deixar para vocês. E só para finalizar, eu quero convidar a nossa colaboradora, a nossa gerente, Stephanie, só para passar rapidamente só o que temos sobre a Unicred lá, a deixar à disposição para vocês. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Prazer, sou a Stephanie. Acho interessante essa história que o Kendi sempre conta com a esposa dele. Assim que eu entrei na cooperativa, ele me contou isso. E logo depois eu iniciei um relacionamento. Eu falei, a minha inspiração. Meu sinônimo de riqueza é ter minha casa própria e construir isso com o meu futuro cônjuge, né, que hoje é meu namorado. Eu propus para ele, eu falei assim, a gente vai fazer uma reserva, mas na minha conta.
E assim a gente está seguindo, está dando certo, né? Inspiração, mas enfim. Apresentar para vocês o que é a Unicred, né? O Kendi fomentou bastante sobre educação financeira e a Unicred, ela está aqui para isso. Nós somos uma cooperativa instituição financeira. Hoje, alguém aqui já conhece ou já ouviu falar da Unicred? Certo. A Unicred, o que vocês podem pensar? O que a Unicred tem diferencial de um banco tradicional ou de outra cooperativa? A Unicred é uma cooperativa que tem atendimento exclusivo para a área da saúde. Hoje nós temos produtos e serviços que vocês encontram em um banco tradicional ou em demais cooperativas, só que personalizado para a área de vocês. Então, hoje nós temos, por exemplo, linha de crédito. Nós fazemos financiamento de equipamento com uma das melhores taxas do mercado. Então, tanto para quem já está no mercado formado, ou para quem está se formando, quer fazer seu consultório, adquirir a sua cadeira odontológica, na Unicred a gente tem uma linha específica para isso com taxas diferenciadas. E a gente pode atender vocês de todas as formas. Para financiamento de imóvel, a gente tem, tá? Financiamento de veículo, então a gente tem uma linha de crédito completa para vocês. Também trabalhamos com cartão de crédito, né? Hoje a gente sabe que todo mundo gosta de um cartão. Hoje a gente tem um dos 5 melhores cartões do mercado, que é o Visa Infinity, é o nosso carro-chefe. Ele dá acesso à sala VIP ilimitado com acompanhante, então é um diferencial, que a gente sabe que hoje em dia, para sair de Porto Velho, dificilmente a gente vai num voo direto, né? Uma escala aí de 4 horas. Então, ter um cartão desse é um benefício diferenciado. Nós trabalhamos também com adquirência, nós temos máquina de cartão, né? Para quem já está aí, já tem atendimento particular, a gente tem parceria com a Stone. Trabalhamos com o sistema de cobrança. Para quem já está na área, tem atendimento, Stephanie, eu quero fazer pacotes aqui para os meus pacientes de acompanhamento e emitir boletos para eles. Mas e se eles não pagarem esses boletos? Tem um custo para emissão do boleto bem baixo. Se seu paciente não pagou, não teve uma negociação, vocês conseguem protestar no cartório ou negativar no Serasa. Então, tem um respaldo de cobrança melhor. Então, é interessante também saber que é uma opção a mais para vocês ofertarem para o paciente de vocês. Também trabalhamos com toda a linha de seguros, proteção de vida. Nós temos desde seguro de responsabilidade civil, a uma proteção de vida familiar, de veículo. E o diferencial da nossa cooperativa, além de produtos e serviços, que isso vocês encontram também no mercado, né? Mas nós temos atendimento. A cooperativa, por ter esse atendimento exclusivo para vocês da área da saúde, para dentistas, para médicos, psicólogos, farmacêuticos, enfim, todos os profissionais dessa área, a gente oferece um atendimento exclusivo e personalizado. Isso que vocês viram hoje, que o Kendi apresentou sobre educação financeira, é só uma ponta de tudo que a gente oferta ali na cooperativa. Stephanie, não é só mais uma conta que eu quero ter um acompanhamento, a Unicred está ali para isso. Abrimos sua conta, a gente vai fazer seu planejamento financeiro. O que vocês almejam a curto, médio e longo prazo? Os nossos gerentes, nós gerentes, estaremos ali para isso, para orientar e estar com vocês no crescimento financeiro pessoal e profissional. Tá? Então, esse é só um pouco da nossa cooperativa. Caso queiram conhecer, saber o que a gente tem, conhecer mais sobre a Unicred, estaremos ali na recepção, ali no Coffee Break com vocês e agradecemos a oportunidade. Tá? A gente vai ter agora um sorteio que o Kendi vai fazer para vocês de alguns brindes e qualquer coisa a gente vai estar à disposição. Obrigada.